Oi, tudo bem? O que você está criando com a sua palavra? Sim, a nossa palavra, que nós falamos frequentemente, tem o poder de criar em nós estados internos, pobre de recursos ou rico de recursos. Eu sou Rosi Antunes, coach, eu trabalho com realização profissional e esse é o nosso assunto de hoje, a nossa palavra criadora. Então, observe, as palavras, a nossa linguagem, o que nós falamos frequentemente, tem esse poder de criar estados internos em nós, rico de recursos positivos ou pobre de recursos negativos. E o que é um estado rico de recursos? Sabe quando eu me sinto capaz, confiante, feliz, motivado, me sinto capaz de realizar grandes coisas? Esse é um estado rico de recursos. E um estado pobre de recursos é quando eu me sinto incapaz, inseguro, com medo, ansioso, preocupado, irritado, tenso. Esse é um estado pobre de recursos. E a linguagem, a nossa fala, ela está diretamente ligada. Ela pode sim nos influenciar e muito. Tem vários estudos sobre isso já. Tem estudo da física quântica, da neurociência. Tem um estudo muito interessante que é do Masaru Emoto. Masaru Emoto é um pesquisador. Ele fez um estudo que chama-se A Mensagem da Água. É muito interessante, vale muito a pena ver. Está no YouTube. A Mensagem da Água, Masaru Emoto. Ele pegou a água, colocou num recipiente e colocou sobre a vibração das palavras amor, eu te amo, gratidão, e colocou para congelar. Depois ele levou essa água até o microscópio e verificou o que se formou. Apareceram formas belas, harmoniosas, muito, muito lindas mesmo. E depois ele pegou uma outra água, colocou sobre a vibração das palavras ódio, eu te odeio, rancor, raiva, e colocou para congelar. Depois ele verificou no microscópio as formas que tinham aparecido e tinham coisas muito feias, desarmoniosas, esquisitas mesmo. Você vai poder verificar olhando, assistindo esse estudo que está no YouTube. É muito, muito interessante, vale muito a pena ver. Então eu fico pensando, se a nossa palavra faz isso com a água, já pensou o que a nossa palavra, o que a nossa linguagem, o que nós falamos frequentemente está criando em nós? Porque lembrando, o nosso corpo é boa parte de água, 70% a 80% de água. Então, o que é que nós estamos criando com a nossa palavra no nosso corpo? Já parou para pensar nisso? Pois é, a gente não se dá conta às vezes, não para pensar, mas a nossa linguagem influencia diretamente os nossos estados internos psicológicos e isso nos ajuda na nossa vida no dia a dia. Eu vou te dar algumas dicas que você pode aplicar no seu dia a dia que vai te ajudar. Primeira dica, observe quais são as falas que você usa frequentemente, quais são as palavras, o que você fala com frequência. Se perceber que tem coisas que não te ajudam, coisas pessimistas, negativas, que te travam, substitua por algo positivo. Por exemplo, às vezes eu converso com pessoas que de 20 palavras que ela fala, 8 ou 5 ou 8 é a palavra é difícil. É difícil, tá tudo muito difícil, é difícil. Essa palavra trava a pessoa, ela já coloca uma barreira, amarra. Então, você pode substituir essa palavra por é trabalhoso. Olha a diferença. É difícil, travou, fechou. É trabalhoso. Quer dizer, não é trabalhoso, existe ali uma abertura, existe ali uma possibilidade. É trabalhoso, mas é possível de realizar. Então, faça isso. Essa é a primeira dica. Substitua, observe o que você fala frequentemente e substitua se tiver falas ou frases ou palavras negativas. Coloque palavras positivas, empoderadoras, que te ajudem, que te elevem, que te coloquem para cima. E a segunda dica é: crie uma frase empoderadora, uma frase curta que você consiga memorizar e repita essa frase 2 ou 3 vezes ao dia. De preferência que seja uma frase curta e positiva, totalmente positiva. Não use a palavra não e use ela, crie essa frase de forma positiva. Eu vou te dar um exemplo. Mas você pode criar a frase da maneira que você quiser. Se você quiser me enviar um e-mail, pedir ajuda, enfim, eu posso te ajudar nesse sentido. Por exemplo, a frase eu sou capaz. E eu posso sim realizar tudo o que eu desejo. Eu sou capaz e eu posso sim realizar tudo o que eu desejo. É uma frase totalmente positiva, empoderadora, que se eu repetir essa frase 2 ou 3 vezes ao dia, eu vou começar a ficar num estado rico de recursos. E essa é a ideia. Faça isso que você verá a diferença. Olha, eu aplico isso no dia a dia, na minha vida, os meus coaches aplicam e funciona, mas você tem que fazer, você tem que colocar em prática.
e você verá os resultados. Essas são as minhas dicas para você hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você e que, se fez sentido, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Se tem pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, compartilhe com essa pessoa. Então, um grande beijo, gratidão por me ouvir e até o próximo vídeo.